pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Valente, esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Toda semana, você sabe, você me encontra aqui batendo um papo bacana com alguém. Hoje não é diferente, eu tô com a Juliana Lafron. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar com vocês aqui hoje. Agradeço a você por ter topado, de verdade. A Juliana é servidora pública e tem formação, ela é bacharel em serviço social pela Unifesp, mestrado na mesma área pela Unifesp também. É isso, Juliana? Tô certo? Exatamente. Maravilha, perfeito. Juliana, uma galera que escuta a gente, que assiste a gente, são pessoas que estão em fase de escolha profissional, né? Hora de escolher que carreira seguir e tudo mais. E eu sempre gosto, Juliana, de começar esse papo perguntando para a pessoa que está aqui hoje com a gente como surgiu o interesse dela pela carreira que escolheu seguir. Eu sempre gosto de fugir do clichê, não, mas o sonho de infância, porque a maior parte dos moleques, das moças, rapazes, mas eu não tenho esse sonho de infância, como é que eu me encaixo nessa coisa? Como é que a área em que você decidiu se dedicar a estudar, como é que ela chegou para você? Foi a criança Juliana que pensou nisso ou não? Me conta. Legal. Bem, acho que a primeira profissão que eu lembro que eu quis seguir foi paleontóloga-arqueóloga. Paleontóloga-arqueóloga. Com 7 anos de idade, eu queria ser as duas, não podia ser uma só, né? Eu gostava muito dessa área, eu via com meu pai o Discovery, Animal Planet, eu ficava, nossa, eu vou ser o Indiana Jones, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fundei um grêmio estudantil com 7 anos de idade também. Olha só. Então, eu sempre tive essa participação de movimento estudantil na escola. Acho que a minha família me instigou bastante, professores que... Eu sempre estudei em escola pública. Sim. E tive a honra de ter mestres incríveis que me estimularam bastante, né? Quando eu fui chegando ali no ano do vestibular, né, naquele período fatídico, por ter vindo de escola pública e ter uma família com algumas condições mais restritas, eu tinha ali a condição objetiva de ter que passar em uma universidade pública. Sim. Ou em uma bolsa em uma universidade particular, porque a gente não conseguiria financiar os estudos, jeito, né? Não tinha como. E por conta disso eu recorri a um cursinho, eu fazia um curso técnico na ETEC, né? E recorri a um cursinho que se chama Educafro, sim. que é voltado para pessoas carentes ou afrodescendentes. E lá eu conheci uma assistente social. Tá. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa profissão, como você falou, dificilmente uma criança de 7 anos vai olhar e falar, eu quero ser assistente social. Exato. Né? E aí eu entendi o que ela estava fazendo ali e o que ela falou um pouquinho da profissão. Aí, eu que estava na época entre direito e letras, porque eu sempre gostei da parte de literatura. Quase fomos colegas, então. Sim, eu sempre gostei. Falo francês, então eu gosto de idiomas. Legal. Eu estava entre essas duas áreas, né? Aí eu entendi que o serviço social, ali pela fala daquela profissional, ele ia num caminho do meio de ter o que me atraía no direito, Legal. que era de fato a defesa de direitos humanos, das pessoas, mas com uma base de ciências sociais aplicadas, né? Sim. Mais latente. Então, ali me interessou, e a partir daquele contato, aí de repente já fica um conselho para a galera, eu fui entender melhor as minúcias da profissão. Porque para a gente se sentir realizado profissionalmente, acho que cada um enxerga de uma forma, né? Claro. Mas para mim envolvia o objetivo da profissão, os locais de atuação, a carga horária, pensando na cabeça que eu tinha de sobrevivência também, né? Sim, claro. Direito, por exemplo, são 5 anos e depois você tem que fazer OAB para poder exercer a profissão como advogado, né? Serviço social na época eram 4 anos. Eu já poderia sair, fazer o registro profissional e exercer. Muitos concursos públicos 30 horas semanais, então te permite ter um outro vínculo empregatício, inclusive. Sim. Então fui considerando tudo isso e fui atrás de alguns profissionais para conversar e entender melhor das áreas de atuação, da abrangência. E aí eu entendi que era um caminho bom para mim. Acho legal isso na sua fala, Juliana, porque eu acho que é uma luz interessante para a molecada que nos ouve e que nos assiste. Pelo que você está me dizendo, você me corrige, tá? Se não for por aí, pelo que eu saquei, você não levou só em consideração a profissão em si, no sentido acadêmico, eu vou estudar tal coisa. Mas toda uma questão de como essa profissão se encaixava na sua vida, ponto 1, e que vida ela podia te proporcionar em sentidos vários, não só financeiro, mas em várias questões. Porque eu vejo muita mulher com essa molecada escolhendo carreira, levando muito em consideração a profissão em si, no sentido assim, né, sei lá, vou fazer medicina ou serei médico. Mas calma, existe
o modo de vida desse sujeito. Sim. Será que ele se encaixa com as questões que você espera para você, com seus planos, com seus sonhos? Achei bacana isso na sua fala. Você é ali bem mais jovem, né, evidentemente, já levando em consideração aspectos exteriores à profissão em si, jornada de trabalho, tempo que eu vou me formar, vou conseguir um trampo. Para você isso foi fundamental, foi um ponto para ti isso. A carreira Foi. inserida no mundo. Com certeza. Eu sempre gostei muito de estudar, e eu sou de humanas, não Sim. sou de exatas, né? Então é claro que quando eu fui ver a grade, aliás, serviço social, a maioria das pessoas não tem a dimensão, talvez, né? Mas você estuda ciência política, Sim, antropologia, psicologia social. Eu fiquei, uou, eu vou estudar só matérias que eu gosto por 4 anos, incrível. E claro, a Unifesp aqui em Santos, Sim, na sim. Baixada Santista, foi um Sim. fator muito importante. Mas essa dimensão de entender qual que seria a minha carga horária, os locais onde eu poderia trabalhar. Serviço social a gente tem muito no poder público. Poder público é uma área que eu sempre tive interesse. Terceiro setor, entidades, e aí você tem abrangência de atuação com diferentes públicos, população em situação de rua, criança e adolescente, e setor privado também, né, em RH, de empresas. Então, eu acho importante tanto pesquisar a parte teórica do que é o dia a dia desse profissional, quanto conversar com alguns profissionais, até para entender um pouquinho, né, as frustrações, as expectativas, porque estudar, a gente pode estudar a vida inteira, né, fazer cursos complementares, especializações, mas acho que a decisão de graduação, ela tem muito a ver com o estilo de vida, com o que a gente quer levar, né? Então, eu considerei tudo isso. Legal, bacana, bacana. E ainda nisso, estava dando uma olhadinha, tanto no TCC que você faz, quanto na questão do seu mestrado, a atuação em relação a pessoas em situação de rua se faz presente. Isso me chamou a atenção, né? Era um elemento, tá aqui de novo, né? Essa questão voltando. Que importância isso tinha e tem para você? Legal. A minha atuação no poder público, enquanto servidora, ela veio, de certa forma, um pouco antes da escolha da profissão, porque por conta da ETEC eu soube o que era um concurso público. Correto. Que, aliás, se a galera não conhece ainda o que é de fato, a gente escuta falar, né? Mas é interessante pesquisar, entender as oportunidades. E aí teve uma abertura de concurso naquele ano para operador social, que é um cargo nível médio, então eu já estaria apta a pleitear. Eu fiz o concurso aos 18 anos e passei, né, nesse primeiro concurso, mesmo ano que eu fiz o vestibular. E esse cargo, ali na descrição falava de garantia de direitos, de atendimento a famílias em vulnerabilidade. Então eu conheci antes de conhecer a profissão, já estava indo no caminho do que eu iria seguir, né? E o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi com população em situação de rua. Atuei por 5 anos no serviço que vai até a pessoa nas ruas, que é a abordagem social. Chega naqueles que não chegam nos serviços, né? Depois eu entro na faculdade, estou na faculdade, sou chamada pelo concurso, né? E aí eu fico nessa reflexão quase que 24 horas do dia. E aí, também, de repente, um insight legal para o pessoal que está acompanhando, eu entendi que, para mim, era funcional pesquisar na academia o que eu vivia no meu dia a dia profissional. Enquanto profissional, a gente se coloca diante a paradigmas, a questões complexas, e essas dúvidas que eu tinha, eu buscava resposta na academia. Interessante. Então eu fui criando esse movimento da prática dialético, mesmo, né? para ter muito sentido para mim, né? Eu não consigo trabalhar com algo que eu não veja sentido, não sinta sentido, né? Então, as questões que eu me deparava mais complexas com a vida na rua, eu encontrava um fôlego na academia para ampliar o horizonte, né? Eu fiz 2 iniciações científicas sobre esse tema durante a graduação. Depois foi o TCC, e aí no mestrado não foi diferente também. Fui pesquisando esse tema e sempre fazendo essa troca teórico-prática, que o serviço social também aborda muito e faz muito sentido. E a academia te respondeu ou te deu mais angústia, te deu mais questões, assim, nesse jogo? Olha, o que eu acho que enquanto pesquisador, eu acho incrível é que a gente encontra respostas, mas sempre sai com mais questionamentos. Abre mais perguntas, Sim. né? Eu sempre acabo as minhas pesquisas, assim, por consequência natural, falando, olha, fica aqui a indicação para pesquisas futuras, pessoas que leiam e queiram pesquisar sobre tal aspecto que a gente não consegue abordar com amplitude, né? A gente tem que funilar. Então, acho que é muito bom, porque, como eu já dizia Aristóteles, né? Só sei que nada sei. Foi Aristóteles que falou isso, não foi? O só sei Ou foi o Platão? Agora você me pegou. Foi Sócrates. Isso, foi Sócrates. Só sei que nada sei, exatamente. Cara, eu queria, ainda ficando nisso, Juliana, a questão da pessoa estando de rua foi uma coisa que te pegou. Sim. Te tocou, de fato.
Ao mesmo tempo, né, ainda nisso, eu vejo crescer bastante, é muito notável, acho que dentro de uma série de movimentos que têm mexido com o tecido social, um crescente sentimento daquilo que a gente chama de aporofobia, né, de uma aversão ao indivíduo pobre. Isso sempre me pega bastante, porque eu acho sempre muito esquisito a gente ter aversão ao indivíduo pobre e não aversão à condição de pobreza, né? Acho que o fundamental seríamos que tivesse uma aversão completa, absoluta, à existência da pobreza, não a aversão a esse sujeito. Acho que a gente tem trocado um pouco, digo a gente quanto sociedade, claro. Você concorda com isso? O que você pensa disso? E queria saber se você tem suspeitas de onde isso nasce, como é que isso vem, em que ponto da curva a gente virou, em que a gente passou a não olhar para o problema, mas para o sujeito. Podia falar um pouquinho disso? Perfeito. Nas minhas pesquisas sobre esse assunto, as iniciações científicas foram mais práticas de questões do exercício profissional. No TCC, eu perguntei para pessoas que viviam nas ruas aqui em Santos se elas se enxergavam sujeitos de direito. Sim. A gente fez uma reflexão sobre isso. E no mestrado, eu já fui para uma outra reflexão, né? Eu passei alguns anos na prefeitura sendo responsável por responder os projetos de lei, requerimentos e indicações dos vereadores sobre população em situação de rua. E aí a gente se depara com diversos tipos de demandas, Sim. em sua grande maioria inconstitucionais, muitas imorais, e aí eu ficava muito pé da vida, porque enquanto servidora, você vê uma pessoa que deveria ser o guardião da Constituição demandando para o executivo, para o prefeito e contra a própria Constituição, sim, né? Sim. E no final do ano dizendo que elaborou 30 projetos sobre esse assunto, quando na verdade... Tudo vazio. Tudo vazio e muitos copia e cola, né? Sim. Tem alguns vereadores que fazem trabalhos incríveis, mas a maioria que a gente recebia era nesse tom, né? E aí, o que eu fiz no mestrado? Eu comparei documentos do século XIV ao século XVI, Idade Média, ali, que eu tive acesso sobre essa questão, e contrapus com esses documentos da Câmara de Santos, fazendo analogias para a gente entender o quanto que o pensamento da sociedade mudou ou não. Esses pontos de contato e de distanciamento. Exatamente. E o que você achou ali? A Câmara ela é uma caixa de ressonância que reverbera os anseios da sociedade, de certa forma. Claro. Né? A gente elege quem está ali nos representando. E, infelizmente, o nosso pensamento não evoluiu muito. Né? Está trazendo exemplos aqui. Na Idade Média, geralmente, as chamadas... Não eram abrigos exatamente, né? Mas as casas que acolhiam pessoas que viviam nas ruas eram colocadas sempre na fronteira da cidade, né? A gente tinha as fronteiras físicas mesmo, e essas casas ficavam ali já para distanciar a pessoa Sim. do contexto urbano. Apartando ali aquele sujeito. Apartando. E eram casas de trabalho forçado também. As Sim. pessoas eram forçadas a trabalhar. E a gente tem propostas que vêm por vezes que falam de você recolher as pessoas à força, colocar dentro de um abrigo e forçá-las a trabalhar para elas se sustentarem ali numa lógica maluca. E sempre longe do centro urbano, sempre numa lógica de dizer esse espaço que é a cidade não é para você, né? Eu ouvi uma proposta já, não foi documento de Câmara, foi proposta de um candidato uma vez, falando de colocar um abrigo no Caruara, Tá. Né, como se o Caruara fosse, né? Enfim, e com uma delegacia ao lado, obviamente, né? E que as pessoas fossem levadas para lá, passassem pela delegacia para poder triar, filtrar. Ai, meu Deus, e quem não tivesse pedido ia para o abrigo e trabalhava lá dentro, obviamente, para custear a sua estadia ali. Então, nossa, mundo... a lista, assim... das violações. Cabo a rabo, que não fazer... Exatamente, né? Então... Nessas reflexões todas, uma das questões que eu considero é que a gente é doutrinado na sociabilidade que a gente vive a ter uma perspectiva individualista de mundo. Sim. Então, acaba sendo inadmissível para a sociedade que a sociedade gere desigualdade e pobreza. Se existe desigualdade e pobreza, precisa ser culpa daquele indivíduo. Tá, se aquele uma responsabilização indivíduo... do sujeito. Exatamente. Se ele está naquela condição é porque ele deixou de fazer ou fez algo para merecer estar ali. Isso desobriga a gente da responsabilidade com aquela questão. Tanto que boa parte do anseio social é de que se retire a pessoa da frente. Não que de fato se encaminhe, que a pessoa tenha uma transformação na vida dela, mas que eu não veja. Você colocando isso me vem muito, Juliana, e até não olhando a partir de um princípio muito maldoso, mas muitas vezes assim, eu consegui, né, os trancos e barrancos, eu fui lá, eu trabalho, eu me esforço,
eu não estou nessa condição, né? Esse sujeito está, portanto, porque não fez por onde. É meio por aí que eu acho que as pessoas pensam. Sim, vem essa sensação de, nossa, eu acordo todo dia, eu vou trabalhar, e eu pago Você meus pessoaliza impostos. a coisa, né? Exatamente, você pessoaliza. E traz muito para não querer se responsabilizar enquanto sujeito, isso subjetivamente falando, né? E acho que quando a gente fala também de outras questões como racismo, machismo, a gente precisa entender que a gente está falando de questões estruturais, né? Sim. Não só de um indivíduo. Então, é assumir que a forma que a gente opera a sociedade gera desigualdade. Se alguém tem 3 bolos inteiros para si, vai ter gente sem pedaço de bolo. É uma conta, não sou de exatas, mas é uma conta lógica, né? Sim. Então, é por aí. E a gente como eu falei, doutrinado para não ter essa compreensão, de fato, de lógica de sociedade e de empatia também do ser Sim. humano, né? Então, Concordo. Você falando disso, me veio à mente, eu me comprometo a não nomear. Uma campanha recente aqui da cidade me chocou muito, uma peça publicitária, isso não é de agora, não é deste ano, para trás, né, de um candidato, do então candidato, caminhando pelas ruas do centro de Santos, as ruas do centro de Santos, moradores de rua, pessoas ali em situação de rua, e o discurso, a frase que me chamou a atenção negativamente era: nós precisamos higienizar o centro de Santos. Falei, caramba, eu tô voltando para um lugarzinho muito específico dos anos 40 aqui, meu retrô, que é meio esquisito, né? Aquilo me bateu muito forte. Sim. Falei, cara, existe para esse camarada, tá numa campanha de TV, caminhando pela rua, nessa postura altiva, falando essa frase em alto e bom som, essa frase com uma ressonância histórica óbvia, é óbvio, não precisa pensar muito para entender qual é a ponte que é feita ali. Existe uma normalização no tecido social, de alguma maneira, desse pensamento. Esse sujeito só chega ali para dizer o que diz porque é um caminho que se construiu para que isso fosse possível. Ninguém brota do nada numa campanha para um cargo importante de uma cidade assim. Isso é preocupante, não? A gente ter, numa cidade como Santos, aí falando muito daqui, a naturalização desse tipo de pensamento, a higienização da cidade. Em que pese o fato de que, beleza, isso no nosso país, esse é um discurso que ele vem de muito tempo, né? Tá lendo ali no século XIX, ali o Antônio Cândido, puxando para a minha área, crítico, analisando Curtiço, a obra Curtiço, ele já vai falar desse pensamento social, de olhar para essas camadas mais pobres e deixá-las de lado, deixá-las de canto. Mas não deixa de ser chocante que a gente, neste momento, nessa curva que a gente está da história, a existência de um discurso como esse, não? Com certeza. Você falando do Curtiço, eu lembrei também do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A literatura mostra pra gente essas figuras que são estereótipos, arquétipos, que a gente costuma construir socialmente, né? E aqui no país, no nosso país, a gente tem uma propensão a eleger heróis e vilões, né? Então, a gente busca um presidente, um prefeito que seja aquele pai, né? Que vai resolver todos os problemas. E, ao mesmo tempo, a gente direciona todas as questões que a gente entende como negativas para determinados sujeitos. Na vida na rua, acaba não sendo diferente, né? E, como eu falei, textos medievais mostram isso, né? A figura de quem vivia na rua representava tudo aquilo que a sociedade não deveria querer ser. Quando a gente olha até para a descrição literária do mendigo, né? Que era um termo que se usava, a gente sempre tem alguém sujo, com vestes rasgadas, que não tem posses, que não tem família, que é isolado, que a única figura de afeto é um animal, que é um cachorro. E aí você já vai colocando ali... uma desumanização desse sujeito. Uma desumanização. E você vai colocando outras interpretações como... é o bandido, ele é o criminoso, ele é o perigoso, porque nós não somos. Então, tudo que eu tenho que ter aversão está representado ali. De distanciamento também, de distinção. O que acontece no Curtiço também com vários personagens, com várias figuras. A própria representação do Curtiço enquanto personagem, né? Exato. Então, é eleger um vilão que a gente precisa combater para dar esse senso de pertencimento e um herói que vai ser a figura que vai ali combater, né? É muito louco. Acho interessante você colocar, porque no próprio livro Curtiço, você vai ter um processo ali que eles vão chamar de zoomorfização, né, de animalização desse sujeito. Na própria descrição do espaço, né, no que é o Curtiço, eu acho bem interessante,
que no livro, você é aluno de ensino médio, tem que ler esse negócio. Muito. Você tem ali o sobrado de um lado, que é de posse do dono desse cortiço, do Miranda, e o sobrado ele vai crescendo, ele vai ganhando andares, ou seja, ele cresce verticalmente, há um símbolo claro ali, né, de ascensão. E o cortiço ele vai se espalhando, ele vai aumentando, mas ele vai para os lados, ele é quase como uma praga, quase como um fungo que vai se espalhando. Esse olhar, ele está permeado, né, essa questão do indivíduo pobre animalizado, como se ele fosse uma chaga social, essa coisa que vai se espalhando, sempre num tom muito nocivo, né, acho maluco isso. E olha só, nesse ato histórico, esse pulo histórico, e um pensamento que ele não se diluiu, ele persiste, né? E nos últimos anos tem ganhado mais legitimidade, porque figuras públicas têm falado de forma aberta que pensam assim. Então, eu acho que a sociedade sempre pensou, mas estava mais incutido, né? Sim. A partir do momento que nos últimos anos algumas personalidades têm se manifestado dessa maneira, tem legitimado que as pessoas se sintam à vontade para se expressar também desse jeito. Um dos últimos livros que eu li esse mês é um livro já antigo, é o Carcereiros, do Drauzio Varela, né, do médico. Ele tem a trilogia dele ali, o Estação Carandiru, Carcereiros e o Prisioneiras, da atuação como médico em presídios de mulheres. Quero ler esse último também. Mas nesse livro que eu li agora, tem uma frase ali que eu acho soberba, que é quando ele vai falar num capítulo sobre a questão presos têm que trabalhar, né? E ele fala assim, acho que ninguém seria contra isso, mas colocar isso na prática é o grande trabalho. Aí tem uma frase que é soberba ali, que eu achei maravilhosa do livro, que ele diz: para todo problema complexo, sempre tem alguém para dar uma solução muito simples, absolutamente equivocada. Ele vai dar essa questão, assim, sempre errada. Né? Nossa, é só colocar para trabalhar. Eu falo, amigo, dessa frase, até você colocar isso na prática, tem um mundo gigante. Estou colocando isso, Juliana, porque dentro desse campo do que a gente está aqui falando, existe claramente um movimento que eu acho que está dentro dessa lógica do movimento anti-ciência, que tem ganhado também muita atração nos últimos anos. Porque, de alguma forma, isso bebe na fonte da negação de tudo aquilo que o pensamento acadêmico, científico, trouxe para a gente no último mais de século. Aí. Isso vai se reverberar na negação de um olhar do que as ciências sociais têm para dar para a gente, mas também no que se refere às ciências médicas. A gente vê o crescimento do movimento anti-vacina, o que foi a questão do Covid. Impensável aquele absurdo, né? A gente está falando de sobrevivência, as pessoas assim, eu não quero tomar vacina pelos mais diversos motivos, completamente amalucados em muitos casos. Me pergunto bastante, e te pergunto, é claro que existe uma questão da sociedade com isso, mas eu fico me questionando também, Juliana, o papel da universidade nesse processo. Eu lembro de quando eu fiz a minha universidade, fiz na USP, e eu tinha a sensação de que a Universidade de São Paulo foi incrível, bacana, mas sempre muito autocentrada, sempre muito voltada para dentro. Tenho a impressão de que isso mudou um pouquinho nos últimos tempos, mas eu não sei se mudou no quanto deveria mudar. Da universidade, colocar para a sociedade, entrar em contato com a sociedade, buscando ser mais didática, buscando se apresentar, que contribuições são feitas, né? Conhecimento a gente dissemina e vamos lá, não é todo mundo que tem domínio de uma linguagem universitária, acadêmica. Como é que você vê, estou falando bastante, mas como é que você vê esse jogo? A gente tem um movimento de crescimento de pensamento anticientífico, de uma sociedade, o setor dela, não toda ela, que está olhando para as contribuições científicas de modo cada vez mais distanciado. Por outro lado, uma universidade que tem que se mover também na direção do tecido social. Como é que você vê esse jogo, cara? Olha, eu acredito que uma questão tem relação direta com a outra, né? E eu lembrei do meu pai me falando uma vez, logo que eu entrei na faculdade, Sim. Eu estava deslumbrada, porque só doutores dando aula, pós-doutores, uau. Teve um dia que eu tava no ônibus, que eu ia de ônibus embora, e a professora entrou e sentou do meu lado e conversou comigo. Eu falei, nossa, uma doutora sentou do meu lado, ela pega ônibus, que incrível. Né? Então, a gente começa a aprender aqueles conceitos que é incrível, né? Você tem uma palavra ou duas para resumir todo um raciocínio. Então, você começa a usar jargões, conceitos e fica naquela, né? Sim. E eu tava conversando com meu pai um dia falando da faculdade, e aí ele falou assim, filha, eu não entendi nada do que você falou. Opa.
Então, sempre pensa o público com o qual você vai estar conversando, porque senão você corre o risco de não dialogar com ninguém. E essa frase ficou muito na minha cabeça, tanto que o que eu tenho mais cuidado hoje é de ter o respeito, de entender aonde eu estou para fazer sentido de fato o que eu vou falar, né? E aprender com quem eu tô tendo contato. E acho que é um dos paradigmas da universidade, né? Ela acaba se distanciando, sim, do cotidiano, o que é muito contraditório, porque a ciência ela precisa estar sempre a serviço da sociedade, Exato, né? exato. Eu acredito que tem uma demonização da universidade pública também no país, né? O que é grave. Que é um projeto, né? De desmonte, que atende a vários interesses. E quando a gente fala de uma universidade pública, a gente fala de um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Sim. Né? Ensino e promoção de pesquisa para atender as questões da sociedade e estender a universidade à comunidade, né? Existe esse papel social muito importante. E acredito que o Reúne traz essa missão, e é claro que, infelizmente, são processos morosos, que precisam de muito investimento também, porque imagina ser professor universitário e vir de anos de desmonte, de falta de recurso, de estrutura, e cobrança também de produção acadêmica, então é uma loucura, né? Mas a academia precisa chegar e estar em contato com a comunidade e com a realidade, senão aquela produção, ela acaba, né, não vou dizer deixando de fazer sentido, mas ficando muito distanciada mesmo, muito utópica. A gente fica numa realidade de produção de um norte que a gente quer chegar, mas que também não alcança o contexto onde a gente está inserido. E eu entendo, Juliana, que é importante que a universidade tenha a sua própria linguagem, tenha a sua própria forma de funcionamento. Pelo amor de Deus, não estou colocando isso. E eu sei que o que eu estou colocando também é difícil. Você manter isso e, ao mesmo tempo, iniciar diálogos. Acho que há passos interessantes nesse sentido. Eu vejo já de maneira muito mais interessante a participação de cientistas dos mais diversos meios. Por exemplo, no YouTube, no Instagram, abrindo suas contas, democratizando o conhecimento. Dá um trabalho. Conversava recentemente com uma moça que veio aqui, ex-aluna minha queridíssima, que faz um trabalho nesse sentido no campo da fisioterapia, do quão trabalhoso é o transporte de linguagem mesmo, de um meio para o outro, para a mídia digital. Eles são fundamentais. Eu lembro, há alguns anos, a UFRJ com risco de fechar em função de corte de verbas, aquele lance todo. E eles fizeram um post muito legal, mas que ele foi, assim, deu tudo certo, ela não fechou, beleza? Mas que eu vi tardio, que era contribuições da UFRJ para você. O post era esse, assim. Legal. E falava dos hospitais todos que atendem a população, atendimento psicológico gratuito, jurídico gratuito, um monte de museus, tudo que tem ali dentro de acesso gratuito da população. Eu falei, caramba, isso precisa chegar, né? É fundamental. Recentemente estava olhando a Universidade de São Paulo, pouca gente sabe disso. É a universidade que mais contribui para um tema que é caríssimo às pessoas hoje, com o empreendedorismo no Brasil. Grande parte das empresas de muito sucesso são de filhos da Universidade de São Paulo. Falei, caramba, olha que bola legal que você tem na mão da Universidade de São Paulo, tão demonizada, tão olhada com com todos os olhares horríveis que se fazem sobre um trabalho tão sério que é feito na USP. E você tem uma informação que toca tanto justamente no público que critica a universidade pública, a questão do esforço, do trabalho, do empreendedorismo, elementos positivos, e isso não é tão divulgado assim. Isso deveria ganhar mais público, né? Acho um elemento fundamental. Quando eu conto isso para os alunos, eles ficam em choque. Falei, pois é, universidades privadas como a FGV, elas são importantíssimas, contribuem bastante com isso. Mas olha só, no Brasil, a universidade que mais contribui com essa seara, que tanto é cara para você, é a USP. Né? Na contramão do que o senso comum coloca. A gente tem que saber comunicar isso um pouco mais. Universidade pública é um patrimônio de todos nós, não só de quem frequenta como aluno. Está na vida da gente direto, né? Acho que essa questão da comunicação ela me pega bastante, assim, como um ponto central. Dentro dessa questão, desses movimentos anti alguma coisa, tem um outro que também é muito preocupante, acho que tanto quanto, que além do anti-ciência é o anti-política. Né? A gente vê já há alguns anos
o crescimento de um discurso de negação da importância da política e da legitimidade da política como mediadora de conflitos, como instrumento de resolução de problemas. A gente vê uma crescente disso, né? Inclusive dentro da própria política, né? Um candidato que se beneficia de um discurso antipolítica para fazer política. Cara, você tem uma atuação que ela é política. Como é que você vê isso? Como é que você vê? Qual é a percepção de dentro do processo que você tem sobre isso? E o que você pensa sobre esse movimento de negação da política que a gente vê hoje? Legal. Eu vou começar a responder complementando a sua fala anterior também, no sentido de que a gente precisa refletir cada vez mais de como levar para o ensino público tudo que uma universidade pública também representa, sabe? Desse raciocínio crítico e da postura de pesquisa também. Eu fico lembrando que ETEC é uma política pública que a gente tem aqui no estado de São Paulo, e como é importante, né? Porque foi numa ETEC que eu entendi o que era o concurso público, e foi lá também que eu fiz a minha primeira pesquisa científica. Olha que legal. Foi sobre sustentabilidade, Legal. né? Então, essa questão de se colocar uma dúvida, de buscar os dados, se debruçar, raciocinar, construir um raciocínio crítico, começou ali na ETEC. E o quanto a gente precisaria ter isso nas escolas, porque aí começa a fazer mais sentido e essa cultura de respeito, de compreensão fica orgânica, né? Sim. Porque é uma ruptura muito grande quando a gente vem de escola pública, né? Na minha escola eram quase 50 alunos na sala do terceiro ano e só eu passei na Federal e um colega na Unicamp. Os demais colegas, alguns foram para a universidade privada, outros foram direto trabalhar. Sim. E aí, quando a gente tem esse passo para a universidade pública, é esse salto gigante que eu falei, né? Então, acho que precisa ser missão de todos nós estreitar essa ponte. E, com a política, eu acredito que é a mesma perspectiva. A gente tem pouco de política de fato sendo trabalhada nas escolas. E, na minha concepção, as disciplinas que mais tocam nessa questão, que é a sociologia, história, também acabam sendo demonizadas, de certa forma, atualmente, né? O professor de sociologia calado já está errado, e o aluno questionando de uma forma... suspeito, né? Sim, na sala de aula, sim, um absurdo. é muito complicado, né? Então, eu acredito que a gente precisaria reforçar a educação política desde cedo nas escolas, porque também é projeto que haja esse distanciamento. Nas ruas, às vezes, eu escuto que eu anulo meu voto, eu não vou me envolver porque eu não acredito na política, eu não concordo. O que eu tento dizer é que não existe apartação. Quando você decide anular o voto ou decide votar em qualquer pessoa sem ter escolhido de fato, você está se posicionando. É um posicionamento. Sim. É um posicionamento e quando a gente não escolhe, alguém vai escolher por nós. Exato. Mas esse raciocínio geralmente é resultado de uma frustração, de anos de angústia, de esperanças frustradas também, né? Então, é muito desafiador. Eu faço parte desde 2020, agora estou afastada por conta da campanha, né? Mas da Politize, que é uma Sim. ONG nacional que atua com educação política, justamente com essa premissa de levar a educação política para todas as pessoas, em qualquer lugar, com a linguagem adaptada para fazer sentido, e trazer os exemplos práticos de qual é o papel do prefeito, qual é o papel do vereador, qual que é o papel de um senador, como que funciona um conselho de direito, para além dos cargos de representação, como que se faz uma legislação de iniciativa popular, né? Explicar que uma pessoa, um cidadão pode propor uma lei, e quando a gente faz essas ações, a gente percebe a sensação de empoderamento, de autonomia que a pessoa percebe que pode ter, né? E como isso é potente. É claro que eu sempre reflito que uma pessoa que está no dia a dia lutando pela sobrevivência, não sabe o que vai comer no dia seguinte, para ela vai ser muito difícil participar de conselho de direito e pensar numa legislação, em um ciclo de política pública que o resultado vai vir lá na frente, né? Para mim é um dos grandes paradoxos que a gente tem. Mas eu acredito que a educação política é o caminho. E uma reflexão que eu tenho tentado fazer com as pessoas nas ruas também, acredito que por essa cultura que a gente tem no país de eleger heróis e pais, né? A gente acaba votando muito naquele candidato que é o mais simpático, o mais bonito, o mais engraçado, o que parece mais gente boa, né? A gente vê esse reflexo em muitos presidenciáveis que a gente teve no país. E aí eu falo assim, olha, se você tem filho e seu filho está doente, você vai procurar um marceneiro para atender ele ou um pediatra? Sim. Né? Se você está com um problema numa cadeira de madeira na sua casa, você vai procurar um encanador
ou um marceneiro? Então, por que que quando a gente vai eleger o nosso representante, a gente não busca pessoas também que têm formação, que têm um preparo, que vão entender do que é uma lei, de como se faz uma lei, de como mexe com o orçamento público, né? Acho que essas reflexões são importantes, porque a gente precisa entender que a democracia é o bem um dos mais preciosos que a gente tem, com todas as falhas que ela tem, porque é feita por humanos, então obviamente vai ter falhas, né? Mas que ela é representativa sim, a gente elege e tem que ter responsabilidade no representante que é eleito, mas a gente também precisa participar de alguma forma, que seja fiscalizando esse representante. Se você votou em alguém que não foi eleito, fiscalizando os representantes ali, que todos estão a serviço do povo, né? E, se é possível, de alguma forma acompanhar conselho de direito, algum movimento social que te represente. Sim. Essa conexão é muito importante. E acho que também, Juliana, complementando o que você está colocando, para já puxar para o próximo assunto, eu acho que a gente é muito carente também de celebrar as conquistas que a democracia do nosso país tem. Nós somos uma democracia muito jovem, eu sou mais velho que ela. Isso já deixa muito claro que ela é jovenzinha, ela é um bebê. Sim. A gente tem uma Constituição que é de 88, eu sou de 86, tenho 38 anos de idade, ou seja, falamos de uma democracia recém-conquistada que tem menos de 40 anos. E nesses menos de 40 anos, esse país avançou em muitos aspectos. É um país melhor de 40 anos para cá. Ele tem problemas, ele tem suas falhas. Mas quando a gente olha, cara, para a consolidação, para o surgimento e consolidação do SUS, com todos os problemas que o SUS tem. Mas vamos lá, acho que ninguém vai dizer que o país era melhor sem ele. Absurdo pensar isso. Projeto recente, esse de 20 e poucos anos para cá, de tentativa de expansão e democratização das universidades públicas, via Enem, por exemplo, né? Quando a gente olha para o curso que você fez, a Unifesp em Santos, quantas pessoas como você só puderam fazer uma universidade de qualidade, de qualidade, porque houve a expansão de uma universidade para a sua cidade, né? São políticas públicas importantes. Eu acho que a gente tem essa mania de olhar, e claro que é fundamental a gente estar sempre olhando porque não está bom. A gente tem que sempre olhar crítico para isso. Mas acho que me parece que uma parte do sentimento antipolítico ele nasce também do tudo é errado o tempo todo. Mas não, há conquistas importantes, nós demos passos fundamentais para frente. Entende o que eu estou te dizendo? Sem dúvida. Não acho que é um pensamento que ele é utópico ou fantasioso, melhor dizendo. Porque há problemas, mas espera aí, não há só problemas, né? Há avanços democráticos fundamentais. Mas falando de problema, Juliana, tem uma coisa, na atual campanha, as campanhas do país inteiro que estão rolando, que ela está assim, ela me angustia, eu fico completamente maluco. Que é um dos assuntos mais fundamentais do momento, que a gente mal vê esses assuntos, esse tema aparecendo nas discussões pelo país, pelas cidades do país todo. Puxo aqui para nossa seara duas últimas provas de vestibular do sistema VUNESP, a Faculdade de Medicina de Jundiaí e a Santa Casa, ambas aqui do estado de São Paulo. Trouxeram como tema de texto a tal da ecoansiedade, que vai ser definida aí como processo ansioso, despertado, né, engatilhado a partir das preocupações com questões de ordem ambiental. Numa leitura muito interessante sobre como as populações mais jovens estão olhando para isso com a urgência que esse assunto tem que ser olhado. Fico com a suspeita de que, em geral, a classe política está um pouco desconectada, né? De modo geral, há pessoas muito sérias com isso. Desse anseio que ele é urgente, ele é de manutenção da vida, né, da gente. Como é que você olha para essa desconexão de um lado e para esse tema propriamente dito do outro? Infelizmente, a gente tem visto pelos debates, acho que muito reflexo do que a gente conversou hoje, né? As pessoas, ainda mais a partir do fenômeno das redes sociais, do TikTok talvez, com mais força, fazem falas em função de cortes para o Instagram. Opa, sim. Não é? Pensando já num texto pronto, acho que às vezes nem importa a pergunta que é feita. O candidato já vai ali e fala o texto que ele quer falar para poder fazer aquele corte para já postar nas redes sociais e viralizar. E parte da população tem uma adesão muito forte a esse discurso, né? Então a gente perde espaço para temas e pautas muito sérias. E acredito que também pela lógica do nosso país, a gente tem um olhar muito voltado à materialidade e à imediaticidade. Sim. Então, o que de concreto eu vejo resultado e faz diferença na minha vida objetivamente agora.
a Pra rua ontem, né? asfaltada, o buraco fechado, Sim. né? O ponto de ônibus com a cobertura melhor. E isso tudo é muito importante. Claro. Porém, a gente fala de uma realidade que, como você estava falando antes da gente iniciar, né? Parte de Santos vai deixar de existir nos próximos 50, 100 anos se a gente não efetivar políticas públicas concretas agora. E a gente fala de uma realidade que está na nossa porta. Pensando egoisticamente falando, a longevidade do ser humano está maior, então a gente está vivendo mais. Sim. Então não é que, não vou me preocupar isso porque eu não vou estar mais aqui. De repente você vai estar sim. E já está, desculpa, as ondas de calor já estão aí. Exatamente. Eu ia entrar justamente nessa questão. No nosso país, ainda mais, a gente não é acostumado a vivenciar grandes tragédias climáticas, né? Tem outros países que já vivem numa lógica e numa função de estrutura, inclusive de mais preparo para isso. O que a gente vivenciou recentemente no sul do país, quem esperava viver dessa forma, né? É uma consequência muito concreta. E Santos, a Baixada Santista, também está nessa linha de vivenciar essas consequências mais agressivas que a gente está vivendo. Essas ilhas de calor, as enchentes, alagamentos, deslizamentos, são consequências que já estão aí e que em anos anteriores a gente já perdeu vidas, né? A gente sempre, há anos já aqui em Santos, fala de plano de inverno, né? Sim. Como eu sou servidora na assistência social, a gente sempre monta o plano de inverno, principalmente por conta da população em situação de rua. Nos últimos anos, a gente tem falado de plano de calor, plano de verão, Olha só. porque a gente vivencia temperaturas tão altas que a gente tem que pensar no acesso à água potável para a população, em mecanismos de garantir que as pessoas não vão adoecer também pelo calor excessivo. Sim. Essa não era uma realidade há alguns anos, né? Então, falta sim esse debate. A gente precisa olhar para a política, cobrando dos candidatos também essa postura e essa compreensão. E o que eu também acho que é importante a gente falar é que as políticas públicas que nós temos no país, como você trouxe, né, as legislações são referência, são incríveis. O SUS, o SUAS. Se você vai num CRAS aqui em Santos, um CRAS em alguma cidade da Bahia, é a mesma sigla, é o mesmo nome, é a mesma conformação. Vai ter adaptação só da realidade daquele local, né? Mas a essência é a mesma, e isso é muito importante. Mas falta que agentes políticos se debrucem, como eu falei, no zelar da fiscalização para o que está no papel, saia do papel e chegue de fato na realidade. A gente tem ainda muita legislação e política pública de papel que está ali no preto do branco, mas quando a gente vai para o dia a dia, a distância é grande por vários fatores. Então, tudo isso a gente chega no mesmo ponto. Não dá para você ter uma dor de barriga, ter um problema de saúde e não procurar um médico. Exato. Então a gente precisa olhar para os candidatos políticos, que é o que você falou, né? Eu não sou político, por isso que eu devo ser eleito. E aí você está se colocando... Esquisito, né? Sabe? Muito estranho. E aí você vai delegar todo esse poder de tomada de decisão que não é de 4 anos de um mandato. Decisões que são tomadas ou não impactam gerações. Sim. Gerações. Para uma pessoa que não sabe o que está fazendo ali, que assume que não sabe direito o que está fazendo ali, é muito complicado, né? E particularmente com essa questão ambiental, eu acredito que a gente precisaria ter muito mais empatia, porque o ser humano é apenas um dos animais que está aqui nesse planeta, sabe? É o único animal que destrói a própria casa. Sim. A gente tem que deixar de se enxergar como dono do planeta, dono desses recursos, com essa produção desenfreada, com esse impacto gigantesco, e lembrar que a gente é uma parcelinha de quem está aqui. E que a responsabilidade das nossas ações é para conosco, para quem está aqui hoje, e com as futuras gerações também. E tem que ter política pública para isso. E não é a resposta que não existe. Já existe. A academia, as universidades, os especialistas já pesquisaram, já produziram e está cada vez mais avançando. Mas, novamente, está no preto no branco, no papel, na academia, e eu sei que não é por falta de esforço da academia de fazer chegar na realidade nesses casos, né? Com certeza. É porque falta vontade política em muitos âmbitos para ligar essa ponte, e a população precisa fiscalizar, porque é a população que decide, né? Molecadinho, eu vou morrer indicando Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, A Terra Quer, é um livro maravilhoso. Nego Bispo, um líder quilombola, morreu em dezembro agora, dono de uma obra fantástica. Vou me corrigir,
dono não, que eu acho que ele não ia gostar dessa nomenclatura, autor de uma obra formidável que vai passar por essas questões. Nego Bispo, entra pelo A Terra Quer, livro pequenininho, facinho de ler, uma delícia. Juliana, para a gente fechar, eu sempre gosto de fechar esse papo perguntando para a pessoa que está aqui comigo que conselhos ela daria para um jovem, uma jovem que pensa em seguir pela carreira que você seguiu. E eu vou pedir para você dar conselhos, em especial para o jovem, para a jovem que se interessa por política hoje. Porque eu acho que esse moleque, que essa menina precisa ser olhada com bastante cuidado para que esse desejo não morra, né? Para que ele não seja abatido pelos muitos discursos que circulam por aí, de que isso não vai dar em nada, ou isso só tem safado, aquele papo que a gente ouve. Que conselhos, Juliana, você daria para uma menina, para um rapaz jovem, que tem um olhar sensível para essa questão política e que cogita carreira na área? Perfeito. Primeiro, falando do serviço social, o assistente social é um profissional que ele estuda e é preparado para ser inserido em algum contexto, fazer uma leitura crítica daquela realidade e propor intervenções para a transformação daquela realidade, sempre na perspectiva da defesa intransigente de direitos humanos. Então, se você se interessa, né, por essa pauta e tem vontade de estar com a mão na massa ali, sentindo, lutando e vendo a transformação, é uma profissão que é importante olhar e eu aconselharia na perspectiva, seja para qual profissão que eu falei, de entender o cotidiano, entender os locais de atuação, para de fato fazer sentido para você. E enquanto a política, eu diria que a gente precisa da juventude presente, que se você se interessa, nem que seja um pouquinho, você não está sozinho. Então, o conselho que eu posso dar de talvez maior relevância é de que você busque se conectar com espaços que tenham uma convergência a essa propensão. Por exemplo, eu falei da própria Politize. A Politize é uma ONG nacional, tem uma embaixada aqui na Baixada Santista, tem embaixadas aí em todos os estados do país. Você pode procurar na internet qual é a mais próxima de você. E por que é interessante? A gente tem que conversar com quem pensa diferente, né? Na Politize, a gente preza por pluralidade de perspectivas. Mas você vai encontrar pessoas ali que também acreditam que a política, a democracia, são veículos de transformação social. Então a gente aprende muito. É uma forma de você já fazer esse network se conectando e aprendendo as formas que a gente tem de impactar. E pensar que através da política a gente pode construir legado. A gente não fala de conquistas pontuais que se perdem, a gente fala de um reúne, por exemplo. Eu talvez não tivesse feito faculdade se essa política pública não tivesse chegado aqui na Baixada Santista. Poderia ter feito depois, poderia ter feito de uma forma mais precária, talvez. Mas eu tenho plena consciência da transformação que a educação fez na minha vida. E que para essa transformação chegar, muitas pessoas lutaram muito e muito através da política para garantir esse direito, que não é só para mim, é para todos aqueles que desejarem ter esse acesso e tentarem através do Enem. Então é isso, acho que quem quer transformar a sociedade, com certeza encontra através da política um caminho muito concreto e muito próspero de lutar por essas transformações. Muito bacana, Bina, obrigado de verdade, tá? Pela participação, por ter vindo aqui. Molecada em casa, espero que vocês tenham gostado bastante desse papo, foi muito legal, tá? E você tá assistindo a gente, não esquece tudo que você sabe que você tem que fazer quando você assiste um vídeo que você gosta, curtir vídeo, assinar canal, tudo aquilo que você já sabe. Se você está nos escutando no seu distribuidor de podcast, curte também para que essa conversa chegue em mais pessoas. Já é uma coisa que eu não perguntei, importante, suas redes sociais, caso as pessoas queiram saber mais de você, quais são, como te acham, @? Legal. É um pouquinho difícil para facilitar, @Juliana é com 2 N's. Tá. Juliana Lafron, e o Lafron é L-A-F-F de faca, R-O-N-T, em todas as redes sociais. Atenção às consoantes dobradas aí, né? Tomem cuidado com isso, beleza? Juliana, pra gente encerrar, as lembrancinhas que a gente entrega para os convidados que vêm aqui, nossa canequinha Muito obrigada. E a nossa Ecobag, uma lembrancinha para você. Muito obrigada, adorei. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi muito legal, foi muito bacana. Um beijo para vocês e até a próxima.